Fala, reinante, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Paulo e esse é o primeiro vídeo da série de vídeos que vai sair, que é o Leia Comigo, onde a gente vai ler um livro inteiro em uma semana. Ele vai ser dividido por partes e cada dia eu vou postar um vídeo. Então vamos lá, o primeiro vídeo dessa série vai ser a psicologia da evolução possível ao homem. E é isso, vamos começar o vídeo. Segunda conferência. Continuamos nosso estudo do homem por um exame mais detalhado dos diferentes estados de consciência. Como já disse, existem 4 estados de consciência possíveis para o homem: o sono, a consciência de vigília, a consciência de si e a consciência objetiva, mas o homem vive apenas em 2 desses estados, em parte no sono e em parte no que às vezes se denomina consciência de vigília. É como se possuísse uma casa de 4 andares, mas só vivesse nos 2 andares inferiores. O primeiro dos estados de consciência, o mais baixo, é o sono. É um estado puramente subjetivo e passivo. O homem está rodeado de sonhos. Todas as suas funções psíquicas trabalham sem direção alguma. Não há lógica, não há continuidade, não há causa nem resultado nos sonhos. Imagens puramente subjetivas, ecos de experiências passadas ou ecos de vagas percepções do momento, ruídos que chegam ao adormecido, sensações corporais tais como ligeiras dores, sensação de tensão muscular, atravessam o espírito sem deixar mais que um tênue vestígio na memória e quase sempre sem deixar sinal algum. O segundo grau de consciência aparece quando o homem desperta. Este segundo estado, o estado no qual nos encontramos neste momento, quer dizer, no qual trabalhamos, falamos, imaginamos que somos seres conscientes, denominamo-lo frequentemente consciência lúcida ou consciência desperta, quando na realidade deveria ser chamado sono desperto, ou consciência relativa. Este último termo será explicado mais adiante. Aqui é preciso compreender que o primeiro estado de consciência, o sono, não se dissipa quando aparece o segundo estado, isto é, quando o homem desperta. O sono permanece, com todos os seus sonhos e impressões, só que, para a pessoa, ao sono se acrescenta uma atitude crítica para com suas próprias impressões, pensamentos mais bem coordenados e ações mais disciplinadas. E, em decorrência da vivacidade das impressões sensoriais, dos desejos e dos sentimentos, em particular do sentimento de contradição ou de impossibilidade, cuja ausência é total no sono, os sonhos tornam-se invisíveis, tal como a lua e as estrelas tornam-se invisíveis à claridade do sol. Porém, todos estão presentes e frequentemente exercem sobre o conjunto de nossos pensamentos, sentimentos e ações uma influência cuja força supera, às vezes, a das percepções reais do momento. A esse respeito devo dizer que não me refiro aqui ao que, na psicologia moderna, se chama subconsciente ou pensamento subconsciente. São simplesmente expressões errôneas, termos equivocados que não significam nada e não se referem a nenhum fato real. Em nós, nada é subconsciente de maneira permanente, já que nada em nós é consciente de modo permanente, e não existe pensamento subconsciente pela simples razão de que não há pensamento consciente. Mais tarde verão como este erro se produziu, como esta falsa terminologia pôde aparecer e ser admitida quase em toda parte. Voltemos, todavia, aos estados de consciência que existem de fato. O primeiro é o sono. O segundo é o sono desperto, ou consciência relativa. O primeiro, como disse, é um estado puramente subjetivo. O segundo é menos subjetivo. O homem já distingue entre o eu e o não eu, ou seja, entre seu corpo e os objetos que diferem de seu corpo, e pode conhecer a posição e as qualidades deles. Mas não se poderia dizer que, nesse estado, o homem esteja desperto, visto que permanece poderosamente influenciado pelos sonhos e, de fato, vive mais nos sonhos que na realidade. Todos os absurdos e todas as contradições dos homens e da vida humana em geral se explicam, se compreendermos que os homens vivem no sono, agem no sono e não sabem que estão dormindo. É útil lembrar que tal é realmente a significação interior de numerosos ensinamentos antigos. O mais bem conhecido de nós é o cristianismo, ou o ensinamento dos evangelhos, onde todas as explicações da vida humana se baseiam na ideia de que os homens vivem no sono e devem, antes de tudo, despertar-se. No entanto, quase nunca essa ideia é compreendida como deveria ser, ou seja, no presente caso, ao pé da letra. Entretanto, toda a questão é saber como um homem pode despertar.
O ensinamento dos evangelhos exige despertar, mas não diz como despertar. O estudo psicológico da consciência mostra que é somente a partir do momento em que o homem vê que está adormecido que se pode dizer dele que está a caminho do despertar. Jamais poderá despertar-se antes de ter visto que está adormecido. Esses dois estados, sono e sono desperto, são os dois únicos estados em que vive o homem. Além deles, o homem poderá conhecer dois outros estados de consciência, mas estes só lhes são acessíveis depois de dura e prolongada luta. Esses dois estados superiores de consciência são denominados consciência de si e consciência objetiva. Admite-se geralmente que possuímos a consciência de si, que somos conscientes de nós mesmos ou, pelo menos, que podemos ser conscientes de nós mesmos no instante em que desejamos, mas, na realidade, a consciência de si é um estado que nós nos atribuímos sem o menor direito. Quanto à consciência objetiva, é um estado do qual nada sabemos. A consciência de si é um estado no qual o homem se torna objetivo em relação a si mesmo e a consciência objetiva é um estado no qual ele entra em contato com o mundo real ou objetivo, do qual está atualmente separado pelos sentidos, pelos sonhos e pelos estados subjetivos de consciência. Outra definição dos 4 estados de consciência pode ser estabelecida de acordo com as possibilidades que eles oferecem de se conhecer a verdade. No primeiro estado de consciência, o sono, nada podemos saber da verdade. Ainda que cheguem até nós percepções ou sentimentos reais, estes se mesclam aos sonhos, e neste estado de sono, não podemos distinguir os sonhos da realidade. No segundo estado de consciência, isto é, no sono desperto, só podemos conhecer uma verdade relativa de onde o termo consciência relativa. No terceiro estado de consciência, ou seja, no estado de consciência de si, podemos conhecer toda a verdade sobre nós mesmos. No quarto estado, que é o estado de consciência objetiva, o homem se encontra em condições de conhecer toda a verdade sobre todas as coisas, pode estudar as coisas em si mesmas, o mundo tal como é. Esse estado está tão longe de nós, que não podemos sequer pensar nele de maneira justa, e temos que nos esforçar por compreender que só podemos ter lampejos de consciência objetiva no estado plenamente realizado de consciência de si. No estado de sono podemos ter lampejos de consciência relativa. No estado de consciência relativa podemos ter vislumbres de consciência de si. Mas, se quisermos ter períodos mais longos de consciência de si, e não apenas breves clarões, devemos compreender que eles não podem surgir por si só. Exigem um ato de vontade. Isso quer dizer que a frequência e a duração dos momentos de consciência de si dependem do poder que se tem sobre si mesmo. Por conseguinte, isso significa que consciência e vontade são quase uma única e mesma coisa ou, em todo caso, aspectos de uma mesma coisa. Agora, devemos compreender que o primeiro obstáculo no caminho do desenvolvimento da consciência de si no homem é sua convicção de que já a possui ou, pelo menos, de que pode tê-la no instante em que quiser. É muito difícil persuadir um homem de que não está consciente e de que não pode tornar-se voluntariamente consciente. E é particularmente difícil, porque aqui a natureza lhe prega uma peça. Perguntem a um homem se está consciente ou digam-lhe que não está consciente, e ele responderá que está perfeitamente consciente e que é absurdo dizer que não o está, dado que os ouve e os compreende. E terá toda a razão, mas ao mesmo tempo equivocar-se-á completamente. Esta é a peça que a natureza lhe prega. Terá razão, porque a pergunta ou a observação o terá tornado vagamente consciente por um instante. No instante seguinte, a consciência terá desaparecido. Mas lembrar-se-á do que vocês lhe disseram, do que respondeu e certamente acreditará estar consciente. Na realidade, a aquisição da consciência de si supõe um trabalho árduo e prolongado. Como poderia um homem submeter-se a tal trabalho, se pensa já possuir a própria coisa que lhe prometem como resultado de um trabalho árduo e prolongado? Naturalmente, o homem não empreenderá esse trabalho e não o considerará uma necessidade, enquanto não tiver adquirido a convicção de que não possui nem a consciência de si, nem tudo o que com ela se relaciona, isto é, a unidade ou individualidade, o eu permanente e a vontade. Isso nos leva à questão das escolas. Com efeito, os métodos de desenvolvimento da consciência de si, da unidade, do eu permanente e da vontade só podem ser dados por escolas especiais. Devemos compreendê-lo claramente. Os homens, no nível da consciência relativa, não podem descobrir esses métodos por si mesmos,
e tais métodos não podem ser descritos nos livros, nem ensinados nas escolas comuns, pela simples razão de que são diferentes para cada indivíduo e de que não existe método universal igualmente aplicável a todos. Em outras palavras, isso significa que os homens que querem mudar seu estado de consciência necessitam de uma escola. Mas, antes de tudo, devem dar-se conta de que precisam dela. Enquanto acreditarem poder fazer algo por si mesmos, não poderão tirar nenhum proveito de uma escola, ainda que a encontrem. As escolas existem somente para aqueles que precisam delas e sabem que precisam delas. A noção de escola, o estudo das diferentes espécies de escolas que podem existir, o estudo dos princípios e métodos de escola ocupam um lugar muito importante no estudo da psicologia baseada na ideia de evolução, pois, sem escola, não pode haver evolução alguma. É até impossível dar o primeiro passo, pois ignora-se como fazê-lo. Menos ainda se pode continuar ou alcançar seja o que for. Isso significa que depois de se ter desembaraçado da primeira ilusão, a de já possuir tudo o que se pode possuir, cumpre desembaraçar-se da segunda ilusão, a de poder obter algo por si mesmo, pois por si mesmo nada se pode obter. Estas conferências não são uma escola, nem sequer o começo de uma escola. Uma escola exige uma pressão de trabalho muito mais forte. Nestas conferências, porém, posso dar a meus ouvintes algumas ideias sobre a maneira como as escolas trabalham e dizer-lhes de que modo se pode descobri-las. Já dei duas definições de psicologia. Primeiro, disse que psicologia era o estudo das possibilidades de evolução do homem. Queria dizer que só a psicologia cujo objeto é a evolução do homem é digna de ser estudada e que a psicologia que se ocupa de uma única fase do homem, sem nada conhecer das demais, é, evidentemente, incompleta e não pode ter valor algum, nem sequer de um ponto de vista puramente científico, isto é, do ponto de vista da experiência e da observação. Com efeito, a fase atual, tal como a estuda a psicologia comum, não existe separadamente como tal e comporta numerosas subdivisões que vão desde as fases inferiores até as superiores. Além do mais, a própria experiência e a observação mostram que não se pode estudar a psicologia como se estuda qualquer outra ciência, sem relação direta alguma consigo mesmo. Cumpre começar o estudo da psicologia partindo de si. Se confrontarmos, por um lado, o que podemos saber sobre a fase seguinte da evolução do homem no curso da qual adquirirá a consciência, a unidade interior, um eu permanente e a vontade, e, por outro, certos dados da observação de si que nos permitam reconhecer que não possuímos nenhum destes poderes e faculdades que nos atribuímos, tropeçaremos em nova dificuldade em nosso esforço para compreender a significação da psicologia. E sentiremos a necessidade de nova definição. As duas definições dadas na conferência anterior não são suficientes, porque o homem não sabe qual evolução lhe é permitida, não vê em que ponto se encontra atualmente e se atribui características que pertencem a fases superiores da evolução. De fato, ele não pode estudar-se, sendo incapaz de distinguir entre o imaginário e o real nele. O que é mentir? Em linguagem corrente, mentir quer dizer deformar ou, em certos casos, dissimular a verdade ou o que se acredita ser a verdade. Tal espécie de mentira desempenha um papel muito importante na vida. Há, porém, formas muito piores de mentira, as que o homem diz sem saber que mente. Já lhes disse que, em nosso estado atual, não podemos conhecer a verdade e que somente nos é dado conhecê-la no estado de consciência objetiva. Como podemos então mentir? Parece haver aí uma contradição, mas na realidade não existe nenhuma. Não podemos conhecer a verdade, mas podemos fingir conhecê-la. E mentir é isso. A mentira preenche nossa vida toda. As pessoas aparentam saber tudo sobre Deus, a vida futura, o universo, as origens do homem, a evolução, sobre todas as coisas, mas, na realidade, nada sabem, nem sequer sobre si mesmas. E, cada vez que falam de algo que não conhecem, como se o conhecessem, elas mentem. Por conseguinte, o estudo da mentira torna-se de importância primordial em psicologia. Isso poderia até conduzir a esta terceira definição da psicologia: a psicologia é o estudo da mentira. A psicologia dá particular atenção às mentiras que o homem conta sobre si mesmo. Essas mentiras tornam muito difícil o estudo do homem. Tal como é, o homem não é um artigo autêntico. É a imitação de algo, e até mesmo uma péssima imitação. Imaginem que um sábio de um planeta distante receba da Terra amostras de flores artificiais,
sem nada saber sobre as flores verdadeiras. Ser-lhe-á extremamente difícil defini-las, explicar sua forma, suas cores, os materiais de que são feitas algodão, arame, papel colorido e classificá-las de um modo qualquer. Com relação ao homem, a psicologia encontra-se em situação totalmente análoga. É obrigada a estudar um homem artificial, sem conhecer o homem real. É evidente que não é fácil estudar um ser como o homem, que não sabe, ele próprio, o que é real e o que é imaginário nele mesmo. De modo que, a psicologia deve começar por estabelecer distinção entre o real e o imaginário no homem. É impossível estudar o homem como um todo, porquanto ele está dividido em duas partes, uma que, em certos casos, pode ser quase inteiramente real e outra que, em certos casos, pode ser quase inteiramente imaginária. Na maioria dos homens comuns, essas duas partes estão entremescladas e não é fácil distingui-las, se bem que cada uma delas esteja presente e cada uma possua significação e efeitos particulares. No sistema que estudamos, essas duas partes são chamadas essência e personalidade. A essência é o que é inato no homem. A personalidade é o que é adquirido. A essência é seu bem próprio, o que é dele. A personalidade é o que não é dele. A essência não pode perder-se, não pode ser modificada nem degradada tão rapidamente como a personalidade. A personalidade pode ser modificada quase por completo com uma mudança de circunstâncias, pode perder-se ou deteriorar-se facilmente. Se tento descrever o que é a essência, devo dizer, antes de tudo, que é a base da estrutura física e psíquica do homem. Por exemplo, um homem é por natureza o que se chama de bom marinheiro, outro não é, um tem ouvido musical, outro não tem, um tem o dom das línguas, outro carece dele. Eis aí a essência. A personalidade é tudo o que pode ser aprendido de um modo ou de outro em linguagem corrente, consciente ou inconscientemente. Na maioria dos casos, inconscientemente significa por imitação, desempenhando a imitação, de fato, um papel muito importante na construção da personalidade. Mesmo nas funções instintivas que, por natureza, deveriam ser isentas de personalidade, existem geralmente muitos gostos adquiridos, isto é, toda espécie de eu gosto, e eu não gosto, artificiais, adquiridos todos por imitação ou imaginação. Esses gosto e não gosto artificiais desempenham um papel muito importante e desastroso na vida do homem. Por natureza, o homem deveria gostar do que é bom para ele e detestar o que é mal para ele. E assim é, enquanto a essência domina a personalidade, como deveria fazê-lo, ou, dito de outro modo, enquanto o homem é são e normal. Mas, quando a personalidade começa a dominar a essência e o homem já é menos são, começa a gostar do que é mal para ele e a detestar o que lhe é bom. E aqui tocamos no que pode correr o risco de ser falseado, em primeiro lugar, nas relações entre a essência e a personalidade. Normalmente, a essência deve dominar a personalidade e a personalidade pode ser então muito útil. Mas, quando a personalidade domina a essência, isso acarreta os piores resultados. Deve-se compreender que a personalidade é também necessária ao homem, não podemos viver sem personalidade, apenas com a essência. Mas a essência e a personalidade devem crescer paralelamente e jamais uma deve prevalecer sobre a outra. Casos em que a essência prevalece sobre a personalidade encontram-se entre as pessoas incultas. Esses homens simples, como se diz, podem ser boníssimos e até inteligentes, mas são incapazes de desenvolver-se como aqueles cuja personalidade é mais desenvolvida. Casos em que a personalidade prevalece sobre a essência encontram-se frequentemente entre as pessoas cultas, e a essência permanece então num estado de semicrescimento ou de desenvolvimento incompleto. Desse modo, quando há desenvolvimento rápido e prematuro da personalidade, o crescimento da essência pode praticamente deter-se em idade muito tenra, e o resultado é que vemos homens e mulheres de aparência adulta, cuja essência, porém, permaneceu na idade de 10 ou 12 anos. Inúmeras condições da vida moderna favorecem esse subdesenvolvimento da essência. Por exemplo, o empolgamento pelo esporte e, sobretudo, pela competição desportiva, pode muito bem deter o desenvolvimento da essência e às vezes até em idade tão tenra, que a essência nunca mais é capaz de erguer-se novamente. Isso mostra que a essência não pode ser encarada unicamente com relação à constituição física, no sentido simples desta noção. A fim de explicar mais claramente o que significa a essência, é necessário, uma vez mais, que eu volte ao estudo das funções. Disse,
na primeira conferência, que o estudo do homem começa pelo estudo de 4 funções: intelectual, emocional, motora e instintiva. Segundo a psicologia comum e o pensamento comum, sabemos que as funções intelectuais são assumidas e controladas por determinado centro, que se chama mente ou intelecto, ou cérebro. E isso é muito justo. Entretanto, outras funções também são controladas por um cérebro, ou centro, particular a cada uma delas. Por conseguinte, do ponto de vista deste ensinamento, há 4 cérebros ou centros que controlam nossas ações ordinárias: o cérebro ou centro intelectual, o centro emocional, o centro motor e o centro instintivo. Quando os mencionarmos a seguir, chamá-los-emos sempre centros. Cada centro é completamente independente dos outros, possui sua esfera de ação particular, seus próprios poderes e suas próprias modalidades de desenvolvimento. Os centros, isto é, sua estrutura, suas capacidades, seus lados fortes e seus pontos débeis pertencem à essência. Seu conteúdo, isto é, tudo o que cada um deles adquire, pertence à personalidade. O conteúdo dos centros será explicado mais adiante. Como já disse, para o desenvolvimento do homem, a personalidade é tão necessária quanto a essência, mas deve manter-se em seu lugar. Isso é quase impossível de se efetuar porque a personalidade está cheia de ideias falsas sobre si mesma. Não quer nunca permanecer em seu lugar, porque seu verdadeiro lugar é secundário e subordinado. Não quer conhecer a verdade sobre si mesma, porque conhecer a verdade significaria abandonar a situação usurpada e ocupar a situação inferior que, na realidade, lhe compete. A falsa situação na qual se encontram a essência e a personalidade, uma em relação à outra, determina a falta de harmonia no estado atual do homem, e o único meio de sair desse estado de desarmonia é o conhecimento de si. Conhece-te a ti mesmo. Este era o primeiro princípio e a primeira exigência de todas as antigas escolas de psicologia. Lembramo-nos ainda dessas palavras, mas perdemos sua significação. Pensamos que conhecermos-nos a nós mesmos quer dizer conhecermos nossas particularidades, nossos desejos, nossos gostos, nossas capacidades e nossas intenções, quando na realidade isso significa conhecermos-nos como máquinas, isto é, conhecermos a estrutura da nossa máquina, suas partes, as funções das diferentes partes, as condições que regem seu trabalho, e assim por diante. Compreendemos, em geral, que não podemos conhecer máquina alguma sem havê-la estudado. Devemos nos lembrar disso quando se trata de nós mesmos e devemos estudar nossa própria máquina como máquina que é. O meio de estudá-la é a observação de si. Não existe outro meio e ninguém pode fazer esse trabalho por nós, devemos fazê-lo nós mesmos. Antes, contudo, devemos aprender como observar. Quero dizer que devemos compreender o lado técnico da observação, devemos saber que é necessário observar diferentes funções e distingui-las entre si, recordando ao mesmo tempo que sabemos dos diferentes estados de consciência, do nosso sono e dos numerosos eus que existem em nós. Tais observações darão resultado prontamente. Em primeiro lugar, o homem notará que não pode observar imparcialmente nada do que encontra em si mesmo. Certos traços lhe agradarão, outros lhe desagradarão, o irritarão ou mesmo lhe causarão horror. E não pode ser de outro modo. O homem não pode estudar-se como se fosse uma estrela longínqua ou curiosa espécie de fóssil. Naturalmente, gostará nele daquilo que favorece o seu desenvolvimento e detestará aquilo que torna esse desenvolvimento mais difícil ou até impossível. Isso quer dizer que muito pouco tempo depois de haver começado a observar-se, distinguirá em si os traços úteis e os traços prejudiciais. Isto é, úteis ou prejudiciais do ponto de vista de um conhecimento possível de si mesmo, de um despertar possível, de um desenvolvimento possível. Discernirá nele o que pode tornar-se consciente e o que não pode e deve ser eliminado. Ao se observar, nunca deverá esquecer que o estudo de si é o primeiro passo no caminho de sua evolução possível. Devemos, agora, examinar quais são esses traços prejudiciais que o homem encontra em si mesmo. De modo geral, são todas as manifestações mecânicas. Como já dissemos, a primeira é mentir. A mentira é inevitável na vida mecânica. Ninguém pode escapar dela, e quanto mais cremos estar livres da mentira, mais ela nos tem em seu poder. A vida tal qual é hoje não poderia continuar sem a mentira. Mas, do ponto de vista psicológico, a mentira tem outro sentido.
Significa falar de coisas que não conhecemos e que nem sequer podemos conhecer, como se as conhecêssemos e como se pudéssemos conhecê-las. Devem compreender bem que não me coloco num ponto de vista moral, seja qual for. Não chegamos ainda à questão do que é bom e do que é mal em si. Coloco-me no simples ponto de vista prático, falo só do que é útil ou prejudicial ao estudo de si e ao desenvolvimento de si. Começando desse modo, o homem aprende muito depressa a descobrir os sinais pelos quais pode reconhecer em si mesmo as manifestações prejudiciais. Descobre que quanto mais controla uma manifestação, menos prejudicial ela é e que quanto menos a controla. Por conseguinte, quanto mais mecânica ela é, mais prejudicial pode se tornar. Ao compreender isso, o homem tem medo de mentir, não por razões morais, repito, mas porque não pode controlar sua mentira e porque a mentira o controla, isto é, controla suas outras funções. O segundo traço perigoso que encontra em si mesmo é a imaginação. Depois de ter começado a observar-se, chega bem depressa à conclusão de que o principal obstáculo à observação é a imaginação. Quer observar alguma coisa, mas em lugar disso é tomado pela imaginação e se esquece de observar. Não tarda a dar, se conta de que a palavra imaginação é dado um sentido fictício e de modo algum justificado, o de faculdade criadora ou seletiva, que ele nunca pode controlá-la e que ela sempre o arrasta para longe de suas decisões mais conscientes, numa direção aonde não tinha intenção de ir. A imaginação é quase tão perniciosa quanto a mentira. De fato, imaginar é mentir-se a si mesmo. O homem começa a imaginar algo para dar prazer a si mesmo e rapidamente começa a acreditar no que imagina, pelo menos em parte. Descobre-se ainda, às vezes, até no início, quantas consequências perigosas pode ter a expressão das emoções negativas. Por emoções negativas, designam-se todas as emoções de violência ou depressão, compaixão de si mesmo, cólera, suspeita, medo, contrariedade, aborrecimento, desconfiança, ciúme, etc. Comumente, aceita-se a expressão das emoções negativas como coisa inteiramente natural e até necessária. Frequentemente as pessoas chamam-na sinceridade. É claro que isso nada tem a ver com sinceridade, é simplesmente sinal de debilidade no homem, sinal de mau caráter e de impotência de guardar para si seus próprios agravos. O homem compreende isso quando se esforça em opor-se às suas emoções negativas. E isso é uma lição nova para ele. Vê que não basta observar as manifestações mecânicas, é preciso resistir a elas, porque sem resistir-lhes, não pode observá-las. Sua aparição é tão rápida, tão familiar e tão imperceptível, que é impossível notá-las, se não fizermos esforços suficientes para criar os obstáculos. Depois da expressão das emoções negativas, cada um pode descobrir em si mesmo e nos outros um traço mecânico curioso. É o fato de falar. Não há mal algum no próprio fato de falar. Mas, em certas pessoas, e muito particularmente nas que menos se dão conta disso, falar converte-se realmente num vício. Falam o tempo todo, onde se encontrem, no trabalho, viajando, até dormindo. Não param nunca de falar, quando podem falar a alguém, se não a ninguém, falam consigo mesmas. Também aí é necessário não só observar, mas resistir o mais possível. Se alguém se permite falar sem resistir, nada pode observar e os resultados das observações que faz evaporam-se imediatamente em tagarelice. As dificuldades que o homem experimenta para observar essas quatro manifestações: mentir, imaginar, expressar emoções negativas e falar sem necessidade mostrar-lhe sua completa mecanicidade e a própria impossibilidade em que se encontra de lutar contra essa mecanicidade sem ajuda, ou seja, sem um novo saber e sem assistência direta. Pois, mesmo que tenha recebido certas indicações, o homem se esquece de utilizá-las, se esquece de observar-se, em outras palavras, recai no sono e tem que ser sempre despertado. Essa queda perpétua no sono apresenta certos aspectos bem determinados, de que a psicologia comum nada sabe ou, pelo menos, que ela não pode nem classificar, nem definir. Esses aspectos necessitam de um estudo especial. São em número de dois. O primeiro denomina-se identificação. A identificação é um estado curioso, no qual o homem passa mais da metade de sua vida. O homem identifica-se com tudo, com o que diz, com o que sabe, com o que crê, com o que não crê, como o que deseja, com o que não deseja, com o que o atrai ou com o que o repele. Tudo o absorve.
E é incapaz de separar-se da ideia, do sentimento ou do objeto que o absorve. Isso quer dizer que no estado de identificação o homem é incapaz de considerar imparcialmente o objeto de sua identificação. É difícil encontrar uma coisa, por pequena que seja, com a qual o homem não possa identificar-se. Ao mesmo tempo, no estado de identificação, o homem tem menos controle que nunca sobre suas reações mecânicas. Manifestações tais como a mentira, a imaginação, a expressão das emoções negativas e a tagarelice constante exigem a identificação. Não podem existir sem identificação. Se o homem pudesse libertar-se da identificação, libertar-se-ia de muitas manifestações inúteis e tolas. A identificação, seu verdadeiro sentido, suas causas e resultados são admiravelmente descritos na Filocalia, da qual falamos na primeira conferência. Mas, não se poderia encontrar na psicologia moderna o menor sinal de compreensão a esse respeito. É uma descoberta psicológica completamente esquecida. O segundo fator de sono é um estado muito próximo da identificação, chamado consideração. De fato, considerar é identificar-se com as pessoas. É um estado no qual o homem se preocupa constantemente com o que as pessoas pensam dele, tratam-no de acordo com seus méritos. Admiram-no bastante. E assim até o infinito. A consideração desempenha um papel muito importante na vida de cada um, mas para certas pessoas converte-se em obsessão. Sua vida inteira está tecida de consideração, quer dizer, de preocupação, de dúvida e de suspeita, a ponto de não deixar lugar para mais nada. O mito do complexo de inferioridade, e dos outros complexos, nasceu desses fenômenos vagamente percebidos, mas não compreendidos, de identificação e de consideração. A identificação e a consideração devem ambas ser observadas de maneira muito séria. Só o pleno conhecimento que delas se possa ter permite enfraquecê-las. Se não se pode vê-las em si mesmo, pode-se facilmente observá-las nos outros. Mas é preciso que nos lembremos de que nós próprios não somos em nada diferentes dos outros. A esse respeito, todos os homens são iguais. Voltando ao que dizíamos há pouco, devemos esforçar-nos em ter uma ideia mais clara da maneira pela qual o desenvolvimento do homem deve começar. E devemos compreender em que o estudo de si pode ajudar-nos nisso. Desde o início, encontramos uma dificuldade em nossa linguagem. Por exemplo, queremos falar do homem do ponto de vista da evolução. Mas a palavra homem na linguagem comum não admite variação alguma, gradação alguma. O homem que nunca está consciente e nem sequer suspeita disso, o homem que luta para tornar-se consciente, o homem que é plenamente consciente, tudo é a mesma coisa para a nossa linguagem. Num caso como no outro é sempre o homem. Para evitar essa dificuldade e para facilitar a classificação das novas ideias que apresenta, este ensinamento divide o homem em 7 categorias. As 3 primeiras categorias estão praticamente no mesmo nível. O homem número 1 é um homem no qual o centro instintivo, o centro motor prevalece sobre os centros intelectual e emocional, dito de outro modo, é o homem físico. O homem número 2 é um homem no qual o centro emocional prevalece sobre os centros intelectual, motor e instintivo, é o homem emocional. O homem número 3 é um homem no qual o centro intelectual prevalece sobre os centros emocional, motor e instintivo, é o homem intelectual. Na vida comum, só encontramos essas 3 categorias de homens. Cada um de nós, cada um daqueles que conhecemos é um homem número 1, um homem número 2 ou um homem número 3. Há categorias superiores de homens, mas nenhum de nós pertence, desde o nascimento, a essas categorias superiores. Os homens nascem todos nos 1, 2 ou 3, e só podem atingir as categorias superiores passando por escolas. O homem número 4 não nasceu como tal. É o produto de uma cultura de escola. Difere dos homens nos 1, 2 ou 3, pelo conhecimento que tem de si mesmo, pela compreensão de sua própria situação e pelo fato de ter adquirido um centro de gravidade permanente. Esta última expressão significa que, para ele, a ideia de adquirir a unidade, a consciência, o eu permanente e a vontade, isto é, a ideia de seu desenvolvimento, tornou-se mais importante que todos os seus outros interesses. A essas características do homem número 4, é preciso acrescentar que suas funções e seus centros estão mais bem equilibrados,
e isto num nível que ele jamais teria podido atingir antes de haver trabalhado sobre si mesmo segundo os princípios e méritos de uma escola. O homem número 5 é um homem que adquiriu a unidade e a consciência de si. É diferente do homem comum, pois já trabalha nele um dos centros superiores e possui numerosas funções e poderes que o homem comum, os homens número 1, 2 ou 3, não possui. O homem número 6 é um homem que adquiriu a consciência objetiva. Outro centro superior trabalha nele. Possui um número muito maior de faculdades e poderes novos, que estão muito além do entendimento do homem comum. O homem número 7 é um homem que alcançou tudo o que um homem pode alcançar. Tem um eu permanente e uma vontade livre. Pode controlar, em si mesmo, todos os estados de consciência e doravante não poderá perder absolutamente nada do que adquiriu. Segundo outra definição, é imortal nos limites do sistema solar. É muito importante compreender essa divisão do homem em 7 categorias, pois ela encontra aplicação em todas as formas possíveis de estudo da atividade humana. Constitui, nas mãos daqueles que a compreendem, uma ferramenta das mais sólidas, um instrumento dos mais sutis, para definir manifestações que, sem ela, são impossíveis de definir. Tomem, por exemplo, os conceitos gerais de religião, de arte, de ciência e de filosofia. Começando pela religião, podemos ver de imediato que há, forçosamente, uma religião do homem número 1, que abarca todas as formas de fetichismo, seja qual for o nome que se lhes dê, uma religião do homem número 2, isto é, uma religião de emoção, de sentimento, que às vezes chega até ao fanatismo, até as formas mais brutais da intolerância, até a perseguição dos hereges, e assim por diante, uma religião do homem número 3, religião teórica, escolástica, cheia de agústias sobre as palavras, as formas. Os rituais, que assumem mais importância que qualquer outra coisa, uma religião do homem número 4, isto é, do homem que trabalha no desenvolvimento de si, uma religião do homem número 5, ou seja, a religião de um homem que alcançou a unidade e pode ver e conhecer muitas coisas que os homens nos 1, 2 ou 3 não podem ver nem conhecer. Por fim, uma religião do homem número 6 e uma religião do homem número 7, sobre as quais não podemos conhecer absolutamente nada. A mesma divisão aplica-se à arte, à ciência e à filosofia. Deve haver uma arte do homem número 1, uma arte do homem número 2, uma arte do homem número 3, uma ciência do homem número 1, uma ciência do homem número 2, uma ciência do homem número 3, uma ciência do homem número 4, e assim por diante. Tentem encontrar exemplos por si mesmos. Essa expansão dos conceitos aumenta muito nossas possibilidades de encontrar soluções justas para muitos de nossos problemas. E isso significa que este ensinamento nos dá a possibilidade de estudar uma nova linguagem, quero dizer, nova para nós, que nos vai permitir concatenar ideias de categorias diferentes que, na realidade, estão ligadas, e separar ideias que parecem pertencer à mesma categoria, mas que, na realidade, são diferentes. A divisão da palavra homem em 7 denominações, homem número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, com tudo o que daí decorre, é um exemplo dessa nova linguagem. Temos assim uma quarta definição de psicologia: a psicologia é o estudo de uma nova linguagem. E essa nova linguagem é a linguagem universal que os homens se esforçam, às vezes, por descobrir ou inventar. A expressão linguagem universal ou filosófica não deve ser tomada como metáfora. Essa linguagem é universal no mesmo sentido em que os símbolos matemáticos são universais. Ademais, ela contém em si mesma todas as interpretações que dela os homens poderão dar. Vocês só conhecem ainda algumas palavras dessa linguagem, mas elas já lhes dão a possibilidade de pensar e falar com mais precisão do que lhes permite a linguagem comum, ainda que usem terminologias e nomenclaturas científicas ou filosóficas.